Eu só queria, cumprimentando o Henrique Arantes e o Alisson Lima, agradecendo a presença, só para esclarecimento, eu queria perguntar ao deputado Henrique, qual que é o partido do deputado Henrique? Qual que é o partido do senhor, deputado? Eu fui eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas estou sem partido no momento. Ok. E o deputado Alisson? Sou do Republicanos. Então, os dois não são de partidos de esquerda, me desculpe me perguntar dessa maneira, nem foram eleitos. Centro, né? Centro. Certo, ok. Eu estou fazendo essa pergunta porque, normalmente, quem faz a defesa das estatais, normalmente são pessoas que são consideradas de esquerda, né? Então, isso é importante para dizer que deputados que estão no campo mais ao centro, não são de partidos da esquerda, fizeram aqui uma apresentação técnica e política sobre as consequências, os efeitos da privatização da Companhia de Energia em Goiás. Entendo que essa apresentação serve para nós mineiros como um alerta. É evidente que outras experiências que forem apresentadas à Assembleia, e pode ser que alguém consiga apresentar aqui uma experiência que seja positiva nos resultados, nós não vamos nos furtar a ouvir, não é isso? Porque a democracia ela se faz dessa maneira. Eu tenho aqui as minhas opiniões e convicções formadas até o tanto de informação que eu tenho até aqui, mas não tenho cláusula pétrea em conceito. Mas eu queria dizer, presidente, que até agora eu não ouvi nada que justificasse o movimento feito pelo governador Romeu Zema para a privatização da CEMIG. Não vi nenhum argumento que pudesse justificar. Primeiro que nós estamos falando de uma empresa que é extremamente eficiente no campo que ela atua, que é o mercado de energia, a prestação de serviço de energia. Uma empresa que agora, bem lembrado pelo deputado Ulisses, consegue alcançar um índice de sustentabilidade Dow Jones. Uma empresa que vem somando e acumulando resultados extraordinários. Se eu não estiver enganado, aqui temos companheiros da CEMIG que estão presentes, podem me corrigir, mas me parece que para 2017 nós chegamos a mais de 900 milhões de lucro, não de faturamento, e depois de 2018, 1,7, se não me engano, e agora no último 2,2 ou 2,1, 2,9 bi do resultado. Então, olha como é que está a curva da CEMIG no seu resultado. E sem deixar de ser uma empresa eficiente. Claro que tem problema, foi bem lembrado, tem problema. O lance de privatização, e o Jefinho que ele fez a fala, cara, que eu me lembro muito bem, a melhor forma de você convencer a população de que quem presta serviço público é ruim é sucateando o serviço, que aí o cara fica puto e fala, tem que vender essa merda mesmo, isso daí não serve para nada, está ruim, nós estamos pagando caro e o serviço não chega para nós. E o dado está colocado aqui, olha, 50 postos, não é isso? Já foram fechados do início do ano para cá, desassistindo boa parte da população. Nós temos que lembrar que a CEMIG, além de ter um bom resultado, e aí, Zé Reis, às vezes a luz ainda não chegou lá no campo, lá no norte de Minas, mas só no governo passado, no governo Fernando Pimentel, foram feitas mais de 50 mil ligações do programa Luz para Todos, mais de 50 mil ligações. E a CEMIG tem importância não só nessa ação, mas em outras ações que aqui não foi dito. A CEMIG é o principal patrocinador nas leis de incentivo à cultura dos projetos culturais no estado de Minas Gerais, um dos maiores. A quem está nos assistindo, que é gestor cultural, realizador de eventos, saiba que a CEMIG, que sempre foi grande patrocinadora desses eventos, sendo privatizada, não tem garantia que quem assumir vai continuar com esse compromisso nessa lógica da responsabilidade social. Eu estou falando da cultura, mas posso falar do Fundo da Infância e da Adolescência, posso falar da política do idoso, posso falar do PRONON. Olha, lá em São João do Rei, nós conseguimos fazer um importante projeto de instalação da radioterapia, entre outros, importante parceiro foi a CEMIG, que, através do PRONON, com dedução fiscal, conseguiu colocar recursos lá no município. Ulisses lembrou bem, campos de luz, energia eficiente, troca lâmpada na casa dos mais pobres, troca geladeira, coloca energia fotovoltaica nos hospitais. Então, olha, tem uma questão colocada que não se trata somente do fornecimento, da distribuição, da transmissão da energia elétrica, mas tudo que está em torno, impactado pelo trabalho que a CEMIG faz no estado de Minas Gerais. Então, eu estou alertando para isso. Não pode a gente, como diz, vender uma empresa que, até então, comparada com a média do que nós temos, públicas e privadas, no Brasil, ainda com todo o problema, é melhor do que essas, vender para quem é pior do que nós. E qual que seria a justificativa? Não, o Estado está quebrado, nós precisamos de receita. E aí você vai vender a CEMIG por quanto? Isso vai resolver o nosso problema de equilíbrio fiscal por quanto tempo? 2 meses, 3 meses? Talvez nem isso. Ah, não, mas isso está colocado como condicionante para que o Minas possa aderir ao plano de recuperação fiscal. Pois bem, esse plano de recuperação fiscal foi bom para quem? Em qual estado?
porque o Rio de Janeiro está cheio de ressalvas e considerações. E também não entregou estatal lá. Aprovou, mas não entregou, fez operação, tomou crédito, mas ainda não entregou o produto. Porra, a União impõe para Minas, para que possa, se ela lhe isentar de pagamento dos juros da dívida, que está suspenso por força de liminar, mas suspendeu o pagamento de juros da dívida, que o Estado ele aumente a alíquota previdenciária dos trabalhadores, que o Estado venda as suas estatais, eu estou falando aqui da CEMIG, mas podia falar da Copasa, considerada a melhor empresa de saneamento pelo jornal Valor Econômico. Então nós vamos pegar a melhor empresa e vender para os piores? Como é que é isso? Nós poderíamos falar aqui da Codemig, que detém o Nióbio, 90% do Nióbio no Brasil está aqui em Minas Gerais, e a Codemig é uma empresa que tem majoritariamente a presença do Estado operando e controlando. Nós vamos vender isso também, como é que é isso? Então, nós não podemos desmobilizar o patrimônio do povo mineiro, patrimônio importante, que cuida de áreas estratégicas, dos nossos recursos naturais, da nossa infraestrutura, da nossa logística, para quem é pior do que nós, e para o impacto ser sentido pelo povo mineiro que vai pagar a conta. O dono do patrimônio vai pagar a conta daquilo que vai ser desmobilizado pelo governo do Estado. E aí eu poderia falar do plano de recuperação fiscal, que é o principal argumento do governo para a venda das nossas estatais, mas que vai resolver um problema de fluxo de caixa de curtíssimo prazo, não resolve o equilíbrio econômico, e desmobiliza o patrimônio e faz a gente aderir a um plano de recuperação imposto pelo governo federal, que é extremamente questionável, extremamente questionável. Nós temos que estar brigando para o governo federal pagar o que nos deve da Lei Candir. Não é falar que vai suspender pagamento de juros da dívida nossa. O governo federal nos deve. Isso já foi decidido pelo Supremo. Agora, em dezembro, o ministro Gilmar Mendes vai reunir de novo para a gente saber se é o acordo. Então, eu estou falando isso para colocar que eu não estou conseguindo enxergar e vislumbrar nada que justifique. Ah, então tá, porque é o seguinte, é moderno privatizar. O Estado não tem que se ocupar de empresas públicas. Até acho que tem alguns setores que o Estado talvez não tenha que se ocupar mesmo, é verdade. Mas eu acho que aquilo que trata de soberania, recurso natural, a logística, nossa infraestrutura, peraí, não é bem assim. E aí, no passado, não, era moda, vamos privatizar tudo porque o Estado não tem que cuidar disso. E foi nessa que a Vale foi vendida a preço de banana, vocês lembram, né? Foi vendido barato, com dinheiro financiado pelo BNDES, à época. Então, quer dizer, o Estado vendeu aquilo e o próprio Estado financiou a venda daquilo. E pouco tempo depois, a Vale estava valendo quanto? E olha que eu não me lembro de acidentes tão graves na Vale do Rio Doce, enquanto ela estava sobre a administração do Estado. E depois disso, só Minas Gerais aqui amargou episódios lamentáveis como Brumadinho e Mariana. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A privatização da Vale. Hein? Nós temos que refletir sobre isso. E aí era a moda, então, fazer privatização, porque governos modernos não cuidavam disso. O Jefinho lembrou bem aqui, eu quero corroborar com ele. De 2000 a 2017, 884 serviços foram reestatizados no mundo, sendo 83% deles de 2009 em diante. Um outro dado, a tendência é especialmente forte na Europa, mas acontece em países de todo mundo. Segundo o Instituto, e esse estudo foi feito pela TNI, Transnational Institute, centro de estudo sediado, né, em democracia e sustentabilidade, sediado na Holanda, países centrais do capitalismo, como Alemanha, França e Estados Unidos, lideram a lista. O mundo faz um movimento de reestatização, e aqui no Brasil nós ainda estamos discutindo privatização de setores extremamente estratégicos e que, com todo o problema que possa ter, evidente que possa ter, ainda consegue ser mais eficiente do que quem se propõe a comprar os nossos serviços. Para vocês terem uma ideia, o Brasil fez a privatização dos aeroportos agora no início do governo Bolsonaro, especialmente aeroportos do Nordeste. Privatizou os aeroportos e quem comprou? A espanhola Aena, que tem 51% das ações detidas pelo governo espanhol. Uma estatal espanhola compra as empresas que para o governo brasileiro não servem aqui no nosso país. A Aena é estatal também. A Aena é estatal. Ela tem 51% das ações controladas pelo governo espanhol. A Aena? Espanhola? A italiana Aena, que é nossa goiana hoje, ela também é uma estatal lá na Itália. Ah, sim, sim. Também estatal. Então, estão comprando o Brasil. Estão comprando, os estados estrangeiros compram o patrimônio brasileiro. Então, olha, eu estou fazendo aqui essa fala, e vou concluir, porque eu já até me alonguei, somente para dizer do que está colocado. Eu acho que, se Minas quer discutir saídas para o reequilíbrio financeiro, ela não deveria passar prioritariamente, como quer o governo, pela venda das nossas empresas.
há outros caminhos. Aqui nós já falamos de fundos imobiliários, nós já falamos da Lei Candir, nós falamos de revisão de RETs, de incentivos fiscais. Na questão do NIOB, se o governo quiser discutir com a gente, antecipar recebível, sem que tire o controle majoritário do Estado, da companhia, aceitamos fazer esse debate aqui. Tem outros caminhos. E, acima de tudo, cobrar com energia o que o governo federal nos deve, já decidido pelo Supremo, dos recursos da Lei Candir. E é isso que cabe a nós, deputados estaduais, aqui nós estamos fazendo o nosso papel, mas cabe aos 53 deputados federais de Minas e 3 senadores, que pouco se vê eles se pronunciarem sobre isso ou fazer ações concretas sobre isso. Então, eu agradeço muito a presença dos deputados aqui da CPI de Goiás, ajudou demais aqui a reflexão e alerta ao povo mineiro das consequências. Você que acha que vai pagar menos, você que acha que vai ter um serviço melhor, dá uma olhada na experiência de Goiás e pense melhor. Obrigado, presidente.